Salve, salve, rapaziada! Tudo certo com vocês? Mais um Copeiros, hein? Chegamos ao 17º episódio dos Copeiros, hein? Agora já passamos da metade, agora é reta final de Copeiros, hein? E hoje, Gustavo, vamos visitar a América do Norte, né? Hoje traremos tudo sobre a seleção canadense. Salve, Gustavo! Salve, Caio! América do Norte que será palco da próxima Copa 2026, né? Para quem não sabe, aí serão 3 países, né, Caio? Enfim, deixa para a próxima edição do Copeiros. Depois a gente Será fala que teremos Copeiros 2026? Será não? Como será, né? Será que vai ser presencial, gravando? Com inovações, né? Precisa ter novidades, né, para o próximo Copeiros. Quem sabe visitando o país, né, da Copa. Olha, ia ser da hora, hein? Cada Copeiros um país, haja passagem. Então, salve, Caio, né? Já com essa chamada aqui, chamando até para a próxima edição do Copeiros. Então, já chamar o pessoal para se inscrever aí no canal e ativar o sininho das notificações, que toda sexta-feira tem Copeiros e durante a semana saem outros conteúdos aí. Isso, Gustavo. Então, salve, rapaziada, né? E para a rapaziada lá do Canadá, hi, guys! Salve aí para todos vocês do Canadá. Gustavo curte meu inglês, então, hi, guys, para toda a rapaziada canadense aí. Seleção canadense, Gustavo, garantiu a sua classificação liderando o octogonal final lá da América do Norte. O Canadá conquistou 28 pontos, venceu 8 partidas, empatou 4 e perdeu 2. Empatou com a seleção mexicana, né? Porém, ela se garantiu na liderança. México e Canadá ficaram empatados em pontos. Porém, o Canadá teve um saldo de gols melhor e acabou ficando na frente e garantiu sua classificação para o Mundial de 2022, Gustavo. E o principal título da história da seleção canadense foi conquistado em 2000, cara. Foi nesse século. Foi o ano em que a seleção canadense conquistou a Gold Cup, que é o principal torneio da América Central e do Norte. É tipo uma Copa América, Caio, digamos assim, uma Copa América da parte de cima. A Copa América do Norte. Exato, tem o peso da Copa América, exato, Gustavo, perfeito, sua comparação é o torneio continental lá da América do Norte e América Central também. Bom lembrar dos colegas da América Central também, que sempre são tão esquecidos, né? Enfim. Cite todos os países da América Central, tô brincando. A seleção canadense, Gustavo, ela disputou apenas uma Copa do Mundo em toda a sua história. Foi no ano de 1986 e a disputa dessa Copa, né, tirando que foi a primeira, ela não teve bons motivos para orgulhar os canadenses, Gustavo. A seleção canadense estava no grupo C, né, Caio, nessa Copa, enfrentou França, Hungria e União Soviética, né, que eram seleções fortíssimas, é importante lembrar. A seleção acabou perdendo as 3 partidas e não marcou nenhum gol, né, nesses 3 jogos, foi lanterninha do seu grupo, Caio, foi aquele saco de pancadas, né? Não conquistou nenhum pontinho e não fez sequer um gol. Exato. E em 2022 será o segundo Mundial e o Canadá tem 2 missões, Gustavo. Fazer o primeiro pontinho numa Copa do Mundo e marcar pelo menos um golzinho, né? O que ficou devendo em 1986. Depois de muitos anos, o Canadá tem essa oportunidade. Aí, quem sabe, né? Fazer seu primeiro ponto, marcar seu primeiro gol, já será motivo de comemoração lá para a torcida canadense. Pô, só puxando um parênteses, né? O Canadá é um país desenvolvido, né, Caio? Claro que são menos países naquela parte, então são menos seleções para disputar, mas me impressiona o Canadá não ter conseguido ir para outras Copas. Eu não sei também como que eram as vagas, né? Quantas vagas eram destinadas aí para a América do Norte, América Central, mas por ser um país mais desenvolvido, por exemplo, América Central, a gente tem El Salvador, Guatemala. Haiti, Guatemala, esses países, então, enfim, não sei agora como que é distribuída essas vagas, como eram, mas enfim, a segunda Eu Copa sempre lembro de 3 seleções que estão na Copa, né? Que é Estados Unidos, México e Costa Rica. Mas assim, de bate pronto, né? Pode ter mais e eu esteja esquecendo. Então, eu lembro de 3, imagino que sejam 3 vagas, de 2 a 3 vagas por continente. E a seleção canadense, Caio, após a Copa de 2018, disputou 41 partidas, venceu 29, empatou 4 e perdeu 8, né? É um aproveitamento bom, né, de 73,98% dos canadenses que retornam ao Mundial aí depois de 36 anos. Bom, não, é ótimo, né? Mas, claro, como eu falei, tem menos seleções, enfim. Muito bom esse retrospecto, um dos melhores que a gente trouxe até aqui, né, em todos esses 17 copeiros.
Porém, aí vem o porém, né? A seleção canadense ela não enfrentou grandes adversários nesse período, né? Para vocês terem uma noção, ó, o Gustavo, a luz do céu aí brotou na cara do Gustavo. O Gustavo tá Eu brilhando jurei que agora. seria imperceptível. Caramba, Deus acabou de chegar na casa do Gustavo. A seleção mais complicada que o Canadá enfrentou nesse período foi a seleção mexicana, né? Não teve outro adversário forte, adversários ali, campeões do mundo, que o Canadá enfrentou nesses 4 anos. E o México, o Canadá enfrentou em 4 partidas. Venceu uma, empatou outra e perdeu 2 partidas. Não é dos melhores, né, Gustavo? Não é dos melhores. E agora falando um pouco mais da história, né, da seleção canadense, um dos principais jogadores, né, da seleção canadense de toda a história foi Dwayne de Rosário, né? Cara, é uma mistura de nome americano com um mexicano aqui, o Rosário. Atualmente ele tem 44 anos, né, e o atacante está aposentado desde 2014. Dwayne, Gustavo, ele é multicampeão no futebol dos Estados Unidos, né? Pela terra do tio Sam, o atacante ele foi tetracampeão da MLS e uma vez da US Open Cup, né? Que é como se fosse a Copa do Brasil, né? Ele foi campeão atuando pelo Earthquakes e pelo Houston Dynamo. Caramba, tá. Esses nomes em inglês aqui me quebram, hein, Gustavo? E pelo Canadá, né, cara, sua terra natal, ele foi bicampeão da Canadian Championship pela equipe do Toronto. A competição similar à da Copa do Brasil também, né, Caio? Assim como a US Open Cup. E além disso, outra marca interessante é que ele é o segundo maior artilheiro da história do Toronto, né, com 33 gols marcados pela equipe. E atuando pela seleção canadense, né, que no fim das contas é o que mais importa, a gente está falando da seleção canadense. Duane atuou em 82 partidas e marcou 22 gols, né? Marca que o tornou o maior artilheiro da história da seleção canadense, Gustavo. Pela seleção, ele fez parte do elenco que foi campeão, né, do único título da seleção canadense, em 2000, a Gold Cup, que a gente já citou aqui. Ficou o gostinho amargo aí pro até então destaque da seleção canadense de nunca ter disputado uma Copa do Mundo, né? Não deu tempo, né, Caio? A última foi em 86, acho que ele era uma criança, estava nascendo, mas mesmo sem a Copa, o atacante deixou seu nome marcado aí na seleção. Só de ser o principal artilheiro da história, né, da seleção canadense já é um feito a se orgulhar, né? Até porque, vamos combinar, né? Se o Canadá fosse para a Copa com ele, também seria muito difícil ele conseguir trazer um Mundial. Óbvio que para uma seleção menor igual o Canadá, às vezes uma classificação para as oitavas já seria histórico, né? Mas tudo acontece como tem que ser. E o treinador da seleção canadense é o inglês John Herdman. O treinador ele tem 46 anos de idade, ele treina pela primeira vez uma seleção masculina. Acho que durante os copeiros a gente não pegou nenhum treinador assim, Gustavo. Ele só treinou times e seleções femininas até chegar no Canadá. Ele treinou a Nova Zelândia de futebol feminino, a seleção da Nova Zelândia, também a seleção canadense de futebol feminino e, né, o John ele trabalhou por mais de 10 anos com equipes femininas, né? Ele assumiu pela primeira vez uma equipe masculina em 2019, quando ele iniciou sua caminhada, né, o projeto Copa do Mundo 2022 pela seleção do Canadá, Gustavo. Que risadinha é essa que você tá dando aí? Não, você me lembrou um cara, eu acho loucura isso, você colocar um cara que nunca treinou uma seleção, acho loucura você fazer isso. Me lembrou até de um tal de Dunga aí, que pegou uma seleção brasileira uma vez. Eu acho que ele nunca tinha dirigido um time, eu não sei agora. Não, ele nunca tinha dirigido um time, então eu acho Pois que o é. John ele ainda tem um pouquinho O John mais ainda de. tem uma moral, desculpa, John. E ele levou a seleção canadense para a Copa depois de 36 anos também, né? Tem Tá vendo aí? moral. À frente da seleção. Só um minutinho, Gustavo. Pedir desculpa, tá? A todas as nossas mulheres. O Gustavo foi extremamente machista agora nesse comentário. Tô brincando, tô brincando. Pode O cara seguir. vai me cancelar, é verdade, eu vacilei nessa. Falei que o cara nunca tinha treinado um time. À frente da seleção canadense foram 36 jogos, né? No comando aí do John Herdman. Desses 36 jogos são 24 vitórias. É um ótimo aproveitamento para um treinador que recolocou a seleção numa Copa do Mundo. Vamos lá, então, macho escroto. O principal título do treinador
principal título dele foi em 2016, né? Ele foi campeão pan-americano com a seleção canadense. Inclusive, essa vitória, né, no Pan-Americano foi contra a seleção feminina do Brasil. As canadenses venceram as brasileiras nas penalidades. Então, além de levar a seleção canadense masculina para a Copa depois de 36 anos, ele conquistou um título pela seleção feminina também. Então, tem história no Canadá o treinador inglês, né, Gustavo? E uma pergunta a se fazer: você acha que aqui no Brasil algum treinador do futebol feminino, igual o Corinthians, se destaca no futebol feminino? Vamos usar as equipes, né, os clubes. Você acha que o treinador da equipe feminina teria muita dificuldade em treinar a equipe masculina por conta de vaidade dos jogadores? Que eu acho que nas equipes femininas isso é menor, né? Eu acho que tem uma diferença, assim, acho que são diferentes de lidar, né? Acho que do lado masculino, até por conta do mercado, que acaba sendo muito maior, tem muita mais vaidade, acho que é mais complicado de lidar com a seleção masculina. Com certeza. Eu acho que os jogadores, principalmente da equipe masculina, e principalmente de equipes gigantes, né? Como Corinthians, São Paulo, enfim, as grandes equipes do Brasil, são pop stars, né? Eu acho que no futebol feminino são atletas, então elas acabam respeitando muito Perfeito. mais a figura do treinador, né? E os principais jogadores, agora vamos falar de atualidade, né, cara? Os principais jogadores da seleção canadense, o atacante Jonathan David, né, que é um centroavante de 22 anos, joga no Lille da França. Por lá o atacante vive uma boa fase e chegou na equipe francesa no final de 2020. Em 96 partidas pelo Lille, ele marcou 32 gols. Boa média, cara. Exato. E o Jonathan, ele é nascido nos Estados Unidos, né? Mas ele é naturalizado canadense e pela seleção do Canadá ele disputou 30 partidas e marcou 20 gols. Ou a média também do atacante. Fede a gol esse atacante canadense. E o atacante ele foi campeão francês pelo Lille na temporada de 2020 e 2021 e campeão do, agora eu vou gastar meu francês, Trophée de Champions em 2021, vencendo o PSG na decisão. Então, tem história aí o atacante canadense. É verdade, né? O Lille foi campeão francês recentemente. Para quem acha que o PSG domina aí, ele bateu aí o PSG em 2020, 2021. Eu confesso que eu nem lembrava que o Lille tinha ganho. Com todo respeito a algum torcedor do Lille que possa ver esse vídeo um dia, eu não recordava, e foi recente, né? Foi recente. E um fato interessante, que até foge um pouco do tema de hoje, né, Caio? O gol dessa final foi marcado pelo português Checa. E o que você acha do Checa? Você gosta? Cara, eu acho que matador, eu diria. Decisivo. Checa decisivo. Dependendo, dá muito trabalho o Checa, viu? Então, vamos lá, Gustavo. Só acrescentei aqui no nosso roteirinho essa. Eu achei que ia cair para mim, acabou caindo para você. Ficou melhor, porque você ficou constrangido. Depois dessa, Gustavo, como premiação individual, né, o centroavante canadense ele foi artilheiro da Copa Ouro de 2019, marcando 6 gols em 4 partidas disputadas. Né? O cara teve uma média de mais de um gol por jogo na Copa Ouro de 2019, Gustavo. Que isso, hein? E outro destaque, né? Esse até um pouco mais conhecido, claro, porque atua numa equipe de maior porte internacional, é o lateral esquerdo, Alphonso Davies, né, cara? Também tem somente 21 anos, joga no Bayern de Munique e profissionalmente já jogou pelo Vancouver Whitecaps, né? E desde 2018 ele integra aí a equipe do Bayern. O lateral, né, diferente do atacante que a gente estava falando, do Jonathan, ele é multicampeão, né? Ele tem muitos títulos na carreira dele. Só pelo Bayern ele tem 4 Bundesliga, 2 Copas da Alemanha, 2 Supercopas da Alemanha, uma Champions, uma Supercopa Europeia e um Mundial de Clubes. Tá bem anos. O Davies, hein, Gustavo? Com 21 anos. Se Deus quiser, também anos. Um candidato aí a passar o Daniel Alves. Hashtag Davis passa o Dani. Brincadeira. Todo ódio tricolor. Hoje eu vi uma notícia, né? A gente tá gravando isso no dia 21 de junho. Vai pintar um dinheiro no São Paulo aí por conta do David Neres, né? Aí eu vi uns memes assim do Daniel Alves só esperando cair o dinheiro lá no São Paulo para puxar para ele, né? Porque o São Paulo tem uma continha gorda aí para pagar pro Daniel Alves. Vamos mudar de assunto. Ainda falando do Davis, né? O lateral tem 2 premiações relevantes, né? Prêmios individuais. Ele foi eleito o melhor lateral esquerdo do mundo em 2020
e fez parte da seleção da FIFA. Além disso, ele foi artilheiro da Copa Ouro de 2017, Caio, com 4 gols marcados. Um lateral ser artilheiro é raro, hein? Super jovem, né? Tendo todos esses títulos, sendo considerado o melhor lateral do mundo e sendo canadense, né, Gustavo? Extremamente interessante, né? Porque é um país que não tem o futebol como seu principal esporte. Bem curioso, eu confesso que eu não sabia que o Davis era canadense, Gustavo. Acabei descobrindo após essa pesquisa aí que a gente está fazendo para o Copeiros. Mostra o trabalho dos olheiros do Bayern de Munique também, né? Que foi buscar um menino novo, né? Claro, como a gente já falou aqui, o Canadá é um país desenvolvido, óbvio, né? Que eles devem ter mais olhares para lá, mas foi um talento aí que eles pegaram lá do Canadá, um menino novo que deu muito certo no Bayern de Munique. Você que tá vendo esse vídeo aí, imagina se o seu time traz um jogador do Canadá. O que você ia pensar, né? Acho que você não ia gostar muito, não. Torcida brasileira, que é bem chata, os torcedores, eu me considero também, eu me incluo nessa lista. Enfim, acho que não seria muito legal, mas, ó, deu certo. E o Davis, Gustavo, ele tá fora da seleção desde novembro do ano passado, né? O lateral, ele infelizmente acabou sendo diagnosticado com miocardite. Essa miocardite é uma inflamação no coração que foi uma sequela que ele teve do Covid. Não sabia desse tipo de sequela que poderia dar no coração do atleta, né? Mas, felizmente, ele está recuperado e é um nome certo para o Mundial. Já atuou pelo Bayern de Munique, então certamente o Davis estará na Copa do Mundo de 2022, Gustavo. E ele, assim como o Jonathan, também não nasceu no Canadá, Caio. Ele nasceu em Gana, né? Ele nasceu no continente africano, porém foi naturalizado aí canadense. O Canadá buscando jogadores aí também que não nasceram lá, né? Enfim. Mas a família já deve ser de lá. Muitas pessoas, até brasileiros também, vão viver no Canadá, né, para buscar uma vida melhor. Acredito que tenha sido isso que aconteceu com esses jogadores. Óbvio que a gente não foi a fundo na árvore genealógica dos atletas. Lembra da Luísa que foi para o Canadá? Quem não lembra, né, da Luísa que foi para o Canadá? Enfim, o Canadá, Gustavo, ele tá no grupo F da Copa e ele vai enfrentar Bélgica, Marrocos e Croácia. Pô, o Canadá também não dá sorte quando vai para a Copa do Mundo, hein? Grupo bem complicado para a seleção que busca uma inédita classificação para as oitavas da Copa, Gustavo. Os últimos 2 confrontos do Canadá, Caio, foi no mês de junho, né? O Canadá jogou no dia 9 contra a seleção de Curaçao. Confesso que eu nem conhecia essa seleção. Né, e venceu por 4-0, né, pela CONCACAF Nations League. A segunda partida foi contra a seleção de Honduras, né, no dia 13, e a seleção acabou sendo derrotada aí por 2-1. Fiquei curioso também, pesquisei, quando eu pesquisei sobre o Copeiros, vi que ia ter essa partida contra Curaçao. Curaçao é uma ilha holandesa no Caribe, é conhecida por suas praias escondidas e enseadas e seus extensos recifes de corais, ricos em vidas marinhas. Deve ser um lugar bem bonito, né, de praias. População, Gustavo, 155.014 pessoas moram em Curaçao. Eu acho que São Mateus tem mais pessoas morando do que no país de Curaçao. Deve ter mesmo. E, Gustavo, grupo bem difícil, né, que a seleção canadense acabou pegando aí para a Copa do Mundo. Trouxemos alguns detalhes da seleção canadense, essa caminhada de eliminatórias até chegar à Copa do Mundo, que está chegando agora, né, as últimas partidas. E eu acho que a seleção canadense, ela teve um nível de enfrentamento muito baixo, tanto que o principal confronto em 4 anos foi contra o México. Os adversários do Canadá acabam sendo muito fracos ali, tendo como exemplo a última partida para Honduras, né, que é uma seleção totalmente irrelevante no futebol, e a seleção canadense foi derrotada ainda. Então, é uma seleção que não passa muita confiança. Perder para Honduras, para mim, é um absurdo. É inaceitável. Ainda bem que nunca aconteceu, né, cara? Nunca aconteceu, né? Só nas Olimpíadas, né, o Brasil perdeu para Honduras. Mas, e antes da Copa de 2002 também. Essa aí você foi PVC, hein? Essa aí eu não lembrava. Mas que ficou marcada essa aí. Mesmo tendo bons nomes, né? O Alphonso Davies é um ótimo nome, um dos melhores laterais do mundo. O atacante que a gente falou, o Jonathan, também é um bom atacante, tem uma boa média de gols, é muito jovem, eu acho que pode até agregar para a seleção canadense num futuro, né? Com mais experiência, com mais rodagem no futebol. Mas eu acho que para essa Copa eles não vão conseguir agregar tanto assim para a seleção. Eu acho que a seleção canadense ela nem passa para a próxima fase, Gustavo, mas eu acho que consegue arrancar aquele tão sonhado pontinho, né? O primeiro ponto numa Copa do Mundo e consegue marcar um golzinho pelo menos, porque a seleção marroquina
eu acho que o Canadá ele consegue bater de frente contra essa seleção. E você, o que você pensa do Canadá? Vai cair na primeira fase ou é uma zebra? Vai ser uma zebra e vai passar? Cara, se eu não me engano, eu falei no Copeiros da Croácia que o Canadá poderia incomodar um pouquinho a Croácia, principalmente. Acho que a Bélgica sobra nesse grupo, mas eu acho que a Croácia vai acabar passando. Não acabar passando, parece até que a Croácia vai se matar para passar, mas, mas acho que a Croácia vai passar. O Canadá vai ser ali aquele desafio mais para a Croácia, por ser um time mais chatinho, como a gente falou aqui, né? É um país, assim como os Estados Unidos, está buscando investir no esporte, né? Está buscando dar rodagem aos atletas, então acho que por isso o pessoal ali vai entrar com uma motivação a mais. Acho que Marrocos é lanterna desse grupo, mas inclusive estou curioso para fazer o Copeiros aqui sobre Marrocos, para a gente ir mais a fundo aí nessa seleção, mas acho que Canadá não passa, né, na fase de grupo. Acho que já matamos aqui o grupo F, né, cara? Bélgica passa, Croácia passa e Canadá, terceiro colocado. Gabaritamos. Acho que esse grupo é o mais, assim, óbvio, né? É o que tem mais coisas óbvias que irão acontecer. Mas pode nos surpreender, né? Às vezes tem umas zebras em Copas do Mundo aí que ninguém consegue explicar, mas eu acho bem difícil. E você falou sobre o copeiros da seleção do Marrocos. As seleções mais interessantes, pelo menos para nós aqui que estamos fazendo, eu penso assim, são as seleções mais desconhecidas, né? Porque às vezes a gente vai falar de uma seleção espanhola, uma seleção francesa, é meio que chovendo molhado, né? Muita gente sabe as informações já. Agora pegar uma seleção do Canadá, uma seleção do Marrocos, Irã, que a gente falou, Coreia do Sul, aí é bem interessante. E você? O que você pensa sobre o Canadá? Vai surpreender? Será a grande zebra da Copa do Mundo de 2022? Ou vai ficar de fora, como todos já esperam? Comentem aqui, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem nosso conteúdo, dá essa força pra gente. Gustavo, grande abraço e até a próxima.